Olá, povão, tudo bem? A educação voltou, né, na maior parte dos lugares, ainda bem que nós estamos voltando aí aos poucos à normalidade, isso é muito importante para nós, mas a gente meio que volta à vida real aqui dos problemas da inclusão escolar também. Todo dia eu recebo um monte de mensagem descrevendo uma porção de coisas que acontecem, né? Às vezes a coisa é tão assim absurda que eu duvido, falo, nossa, a pessoa deve estar entendendo mal, e aí depois eu começo a receber mais informações de que de fato aquilo está sendo feito realmente. São coisas muito sérias, muito graves. Aí eu decidi fazer uma lista aqui de quais os 5 principais erros, 5 principais equívocos, tremendos equívocos que têm acontecido no processo de inclusão escolar. Mas presta atenção uma coisa, 2 coisas importantes, na verdade. A primeira, eu vou falar aqui de coisas que agentes inclusivos fazem, pessoas que estão no processo de inclusão cometem. Eu não vou falar aqui dos erros do sistema inclusivo. Isso eu vou fazer depois em outro vídeo, que é uma coisa muito mais séria, né, no sentido de que é lá onde a coisa vai ser resolvida. Mas é claro que é sempre um jogo entre alterar políticas de sistema e a gente também modificar os comportamentos dos vários agentes que estão atuando nesse processo. E a segunda coisa importante é que todos esses fenômenos que eu vou falar aqui estão descritos na literatura científica. Né? Existem inúmeros estudos sobre esses fenômenos. Eles não existem só no Brasil, eles existem no mundo inteiro. Talvez no Brasil, em comparação aos lugares que estão mais organizados, né, a gente tem aí maior volume, né, uma quantidade maior desses equívocos acontecendo e também, às vezes, num nível mais extremo. Mas eles existem em outros lugares e estão na literatura científica. Mas a literatura não quantifica, não diz esse aqui é o que tem mais, esse é o que tem menos. E ela também, de modo geral, não hierarquiza, como eu vou fazer aqui, né, do quinto ao primeiro desses maiores erros. Não tem essa distinção. Né? Eu estou fazendo aqui, portanto, essa escolha de quais são os 5 principais e organizá-los nessa hierarquia por uma percepção pessoal. E você pode concordar, pode discordar. Aliás, fica o desafio aqui para você. O que acontece? Eu vou falar dos 5 maiores erros. E você que está na prática também, que está na vida cotidiana, vai dizer aqui qual é o outro erro que eu não coloquei, mas que você acha que deveria entrar porque é muito sério e que você eventualmente vive também. Então eu vou aguardar seu comentário também. Um adendo aí, você tem que assistir primeiro aqui eu falar dos 5 e aí você adenda aí com aquilo que você acha que deveria, não poderia faltar nessa lista. Se você fizesse, com certeza ela estaria, tá? Fica aí pra gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC de São Paulo. Fiz o meu pós-doutorado na Psicologia da UFSCar, né, estudando a inclusão escolar da pessoa com autismo. O meu foco, portanto, aqui é autismo, deficiência intelectual, é esse campo de inclusão. Não vou falar, por exemplo, de questões arquitetônicas, que obviamente são absurdas, né, mas que afetam mais uma área de inclusão que eu não domino, né, que é a área da deficiência física, e nem vou falar de surdez, cegueira, não por minimizar, mas por não ser uma área que eu tenha expertise, ok? Vamos lá então à nossa lista do 5, 4, 3, 2, 1, os maiores erros da inclusão escolar. O quinto, gente, é a gente não atuar de maneira incisiva sobre o bullying escolar. Pessoas com autismo, sobretudo aqueles casos com autismo mais leve, deficiência intelectual mais leve, sofrem muito com esse fenômeno. Ele é muito sério, muito grave. Eu fiz uma revisão de literatura recente, né? Eu estava lendo as revisões da literatura. Havia uma questão muito clara no que diz respeito ao bullying. É preciso atuar em 2 frentes. Aumentando a conscientização do autismo, aumentando a informação, a transparência sobre esse fenômeno, que aumenta a probabilidade dos indivíduos passarem a respeitar, conhecer, né? E poder reconhecer o indivíduo quando ele tem o autismo ou deficiência intelectual, as limitações que ele tem, e poder tratá-lo de uma maneira digna, que acho que é o mínimo que a gente deveria exigir, né? Por outro lado, isso não é suficiente, só isso não resolve o problema. Isso tem um efeito que é muito limitado no tempo, ele é um efeito de curto prazo. É preciso também que haja um outro braço de atuação, que é ensino de habilidades sociais para pessoas com autismo. Ou seja, a gente precisaria avaliar essas habilidades, a partir dessa avaliação, ensinar essas habilidades, e aí já estamos na escola, já é o lugar por excelência para essas habilidades serem postas em ação. Se a gente não atuar com isso, a gente vai causar prejuízos enormes, vai causar violação de direitos humanos enormes
no contexto escolar, que deveria ser o último lugar em que isso deveria acontecer. O quarto maior erro é pegar um desenho, uma coisa concreta, dar para as crianças com deficiência e dizer: as crianças se adoram esse tipo de coisa assim, né? Gente, isso é errado de tantas formas, né? E eu, inclusive, como professor, faço aqui minha meia-culpa. Eu também já fiz isso, né? Porque não conhecia do assunto, não sabia como fazer, não tinha uma avaliação, tudo isso. Mas é importante dizer que isso é um comportamento equivocado. Por quê? Primeiro que não tem essas crianças sim, né? Não existe isso. Isso é uma avaliação muito equivocada. Colocar num padrão assim específico que não corresponde à deficiência, né? Você tem pessoas com autismo, com deficiência intelectual que gostam de desenhar, outras que não gostam de desenhar. Algumas que gostam de coisas concretas, outras que não gostam de coisas concretas. E além da questão do gostar, ainda temos assim, uma outra questão que é mais importante é qual é o nível de habilidade que ele está. Eu tenho que trabalhar dentro daquele nível de habilidade. Ou seja, eu vou exigir um pouquinho a mais do que ele. Eu não vou sempre estar no mesmo patamar. Quer dizer, eu só vou fazer um negocinho para distrair, para não atrapalhar o restante da sala. Isso é, obviamente, um grande equívoco e a gente precisa partir, portanto, dos interesses e das habilidades de um certo indivíduo. Para usar aqui uma linguagem vigotskiana, que não é a minha praia, mas que muitos professores têm mais acesso, né, é trabalhar dentro da zona de desenvolvimento proximal do indivíduo. Ou seja, ele sabe um conjunto de habilidades, eu vou trabalhar ali para cima, um pouquinho mais acima do que ele já sabe fazer. Terceiro maior erro, e eu vou falar com vocês. Na minha primeira lista eu estava em primeiro, mas aí eu pensei que como ele dependia de outras coisas, eu botei em terceiro. Gente, mas aliás foi isso que me motivou a fazer essa lista, porque me chegou uma informação de que na escola alguém, né, um profissional, faz tudo por um certo aluno. Toda atividade que tem uma certa enrolação, depois uma pessoa vai lá e faz. Gente, não. Ah, mas ele não sabe fazer a atividade. Sim, qual atividade ele sabe fazer? Então nós vamos dar a atividade que ele sabe fazer, a gente vai adaptar para ele. Eu sei porque isso acontece. Acontece porque quando a gente fica lendo os livros de pessoa que não trabalha com ciência, diz assim, não, ninguém pode fazer outra coisa, tem que fazer a mesma coisa. Como se a realidade não existisse. Bastasse eu falar assim, não, todos fazem a mesma coisa. E pronto, todo mundo consegue fazer. Não é verdade, né? Isso é pseudociência, é terraplanismo educacional. E aí a gente cria essa expectativa, ela não existe, isso não existe. E aí o indivíduo não sabe fazer, eu digo assim, olha, então vou lá fazer para ele. Não, tem que fazer adaptação sim. Adaptação para aquilo que ele consiga fazer sozinho. Com isso eu não quero dizer que a atividade que ele vai fazer, ele precisa fazer sozinho sem um processo de ensino. Eu posso oferecer uma atividade da ajuda necessária e planejadamente, tudo isso tem ciência, tem 1 milhão de pesquisas sobre isso, retirar essa ajuda, fazer o esvanecimento, né? Aí beleza, então eu posso dar como ferramenta de ensino um apoio, uma ajuda para o indivíduo fazer a atividade no começo e depois eu retiro essa ajuda para que ela seja feita de maneira independente. Então a atividade escolar só é atingida, digamos assim, a masterização, eu só posso dizer que o indivíduo aprendeu a habilidade se ele está fazendo sozinho. E aí o que acontece nesses casos? Alguém faz pelo aluno, daí todo mundo fez a atividade, todo mundo já sabe? Sim. Estou com a atividade feita aqui, tudo pressuposto, todo mundo sabe. Aí eu passo para a próxima. Daí alguém faz por ele. Daí eu passo para a próxima. Chega um momento que ele não faz a menor ideia sequer do que está acontecendo naquela escola. Naquela sala de aula, o que está se falando é grego para ele. Gente, você tem ideia do que é, emocionalmente falando, psicologicamente falando, você ficar num ambiente onde as pessoas estão falando grego por 4 horas, todo dia? Isso é uma tortura. E aí a gente diz assim, não, gente, mas por que está tendo agressividade? Eu não entendo. Por que será? Por que ele está se comportando para sair? Por que ele faz uma birra danada para ir para a escola? Por que será? Então isso tem um impacto global muito grave, muito sério. Veja, isso cria um ambiente que o indivíduo não sabe o que está acontecendo. E aí ele precisa frequentar aquele ambiente, um ambiente aversivo para ele. E isso cria uma distância dele para todos os outros colegas, e aí tem prejuízos sociais também decorrentes disso, que são muito graves. E eu também vou criar um cenário de dependência. O indivíduo vai aprender a ser dependente não só naquilo, mas também em outras coisas. Então é muito grave, pelo amor de Deus. Não vão cair nessa, hein? O segundo maior erro, gente, a saidinha. Não é no Dia das Mães, não é do Natal, não é dessa que eu tô falando, não. Eu tô falando daquela assim. Fulano tá tendo um comportamento disruptivo, que se você quiser chamar de crise, de birra, chama o que você quiser.
não é isso que é importante nesse contexto. O indivíduo está emitindo um comportamento inadequado, né? Ele está gritando, está chorando, está se jogando no chão, está se debatendo. Aí o professor fala, ô mediador, dá uma voltinha com ele aí, dá. Não, só uma respirada, só para acalmar, só. Aí o professor, quando ele volta melhor, o professor fala, arregacei, hein? Caramba, meu, o cara saiu, tava mal, ficou bem, eu manjo. Como é que deixa comigo que eu manjo? Errou feio, errou rude. Isso é um equívoco. Por quê? Porque é um comportamento que traz prejuízo para ele, para os outros, que pode inclusive ter um nível mais acentuado, inclusive pode causar prejuízo físico, o indivíduo pode se machucar. Esse comportamento teve como consequência alguma coisa que era vantajosa para o indivíduo. Ou melhor, pode ter tido uma consequência que é vantajosa, e normalmente né? Ou seja, o indivíduo queria se livrar de uma situação aversiva. Uma situação aversiva porque aquele ambiente é incômodo, é muito quente, é muito iluminado, é muito alguma coisa, muito barulhento, ou incômodo porque tem uma atividade que ele não sabe fazer, o que ele não quer fazer, dá muito trabalho, e ele se comportou e ele conseguiu sair. Então, estamos ensinando para ele o comportamento inadequado, hein? E aí, veja, deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não estou dizendo que é assim, o menino entrou numa situação como essa, deixa ele na sala que é para ele aprender, para não reforçar. Não é disso que eu estou falando também. Veja, se eu estou na sala de aula e um dia, na vida, isso acontece, eu tenho que fazer algo que seja o mais seguro para este aluno, para os demais alunos, que não atrapalhe o contexto de sala de aula. Então, eventualmente, se o indivíduo, por exemplo, ficar gritando muito, é claro que não dá para eu manter uma aula com isso dessa forma acontecendo. E eu posso, eventualmente, até ter uma atitude de o indivíduo sair da sala naquele momento. Não é este o problema. O problema é achar que isso é bom ou que isso resolve. Então, uma vez isso aconteceu, porque era um momento emergencial, é uma coisa. E aí, quando ele saiu, a gente senta e diz assim, gente, e aí? E aquilo lá que aconteceu? Como é que a gente vai tratar aquele comportamento? Como é que a gente vai evitar que aquele comportamento volte a acontecer? Qual é o procedimento baseado na melhor evidência que resolve isso? Eu já digo para vocês, o procedimento com melhor evidência é fazer uma análise funcional, uma avaliação funcional e fazer o que a gente chama de procedimento baseado em avaliação funcional. Pode olhar nas práticas com evidência, as duas coisas estão lá presentes. Esse procedimento normalmente é um treino de comunicação funcional ou algum tipo de reforço diferencial. Não vou explicar isso nessa aula aqui agora, mas olhem a playlist, eu vou colocar aqui na descrição, uma playlist que eu fiz só sobre comportamento agressivo, tá? Muito legal. Vídeos meus e do Felipe Lemos, que é um dos maiores nomes do Brasil nesse assunto aí, tá? Tem várias aulas bem legais lá para você entender como faz isso. Mas esse é um grande erro e é um erro constante, gente. Ele é permanente, assim, todo santo dia isso acontece com inúmeras pessoas. Aí o indivíduo tem esse comportamento de emitir essa birra, essa crise em sala reforçado, e ele vai fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, e depois a gente não sabe por que o indivíduo está fazendo isso. Aí diz assim, isso aí é coisa do autismo, é? Não. Isso é uma coisa da nossa relação com o comportamento de pessoas com autismo, ou sem autismo, inclusive, né? Porque isso também acontece com outras pessoas. Então anota aí para você não cometer esse erro, hein? E o primeiro erro, gente, meu Deus. Primeiro erro é entrar aqui nesse canal, assistir o vídeo, não curtir o vídeo, não se inscrever, não botar aqui no sininho, não, brincadeira, não é isso. Mas não quer dizer que vocês não tem que fazer isso, né? Um sininho, pessoal, você tem que clicar e botar em receber todos, para você receber todas as notificações. Tem que curtir pro YouTube entender que esse vídeo é bacana. E terminando aqui o vídeo, um compromisso aqui, tem que mandar nos grupos de pais, no grupo de professores, espalhar aqui esses 5 erros para eles cometerem o mínimo possível desses erros para que a vida de várias pessoas com autismo que estão na inclusão escolar melhore. Mas eu vou falar do primeiro erro agora. O primeiro erro, gente, é não fazer uma avaliação minuciosa. Sem uma avaliação minuciosa do comportamento do indivíduo, e veja, comportamento é tudo. Comportamento é se ele bagunça, se ele não bagunça, e se ele sabe, se ele responde ou não responde, uma soma, uma subtração, isso também é comportamento, embora seja um comportamento acadêmico. Então nós temos comportamentos acadêmicos que a gente tem que fazer uma avaliação decente, e aí mais uma meia-culpa, né? Nós, professores, de modo geral, fazemos avaliações que não são baseadas na habilidade de fato, né? A gente faz uma avaliação que é meio proforme, né? De como se o indivíduo domina ou não domina o conhecimento, e é um pouco mais complicado do que isso, principalmente quando a gente vai fazer a avaliação diagnóstica, né? Que é dessa que eu estou falando. Ou seja, no começo do ano, eu vou avaliar o quanto que o indivíduo tem de habilidades
que a gente supõe que ele deveria chegar naquele ano dominando. E aí vem o segundo ponto desse primeiro item, né? Que é não ter uma avaliação, não fazer uma avaliação decente, pesada de habilidades acadêmicas e pré-acadêmicas. As habilidades que vêm antes daquelas habilidades acadêmicas. Por exemplo, ele sabe achar sua sala, sentar, esperar, fazer contato visual, ele sabe imitar, ele tem atenção compartilhada, ele sabe entender o que o outro diz. Tem inúmeras aqui. Eu vou colocar aqui embaixo também uma playlist só sobre inclusão escolar. Tem inclusive lá uma série de aulas, uma série de vídeos sobre plano educacional individualizado, sobre o PEI, e inclusive sobre a avaliação de habilidades pré-acadêmicas, né? Tem um sobre habilidades de aprendiz e o outro sobre habilidades desenvolvimentais. São os dois tipos de habilidades pré-acadêmicas. Inclusive, eu não vou explicar aqui agora, mas eu explico nesses vídeos em que eu apresento, que eu faço essa aula. São lives aula. São aulas maiores, mais amplas, em que eu explico de uma maneira um pouco mais detida esse tema. Então você não pode perder essas aulas. Depois, terminando aqui, você já vai lá e assiste. E esse é o maior erro. E é dele que decorre todos os outros, entende? Porque se eu não tenho uma avaliação de habilidades acadêmicas e desenvolvimentais, então como é que eu vou fazer a adaptação individualizada? Não vou fazer, vou pegar e vou jogar um negocinho concreto, um desenho e vou dizer, essa criança adora esse negócio aí, né? Se eu não tenho essa avaliação individualizada, como é que eu faço para eu poder, por exemplo, ensinar habilidades sociais, que é parte do processo de combater o bullying? Não faço. Se eu não tenho essa avaliação, como é que eu faço para combater as saidinhas, para poder intervir sobre um comportamento de crise ou de birra ou qualquer outra coisa? Se eu não sei que comportamento é aquele, se eu não tenho uma informação sobre as variáveis de controle, né, os antecedentes e consequências, não tem. Então percebe que tudo parte disso, por isso que eu coloquei em primeiro. Mas, obviamente, isso é um grande problema, e nós precisamos combater os 5, mas agora eu vou esperar a sua opinião. Se você acha que esse 5 está em ordem diferente, tem outra que a ordem você proporia de maneira diferente, você tem outras coisas. Fala, não, tem outra coisa que você não colocou, que pelo amor de Deus, tinha que ter colocado. Então coloca aqui embaixo quais são os outros grandes erros que acontecem no campo da inclusão. Só lembrando, aqui eu não falei do sistema inclusivo, por isso que eu não falei de não fazer o plano educacional individualizado. Porque isso, obviamente, seria o número 1 aí se a gente fosse falar de sistema. Mas a gente vai chegar lá. Eu vou falar de sistema ainda com vocês em um outro vídeo. Agora, se eu tivesse que resumir, vou botar isso aqui. Por que esses erros acontecem e acontecem tanto? Vou resumir numa frase. Porque nós não estamos usando ciência para orientar o processo de inclusão escolar. Nós estamos usando pseudociência. Discurso de gente que senta num sofazinho, liga o ar-condicionado, escreve o que bem entender os livros e a gente fica igual doido. Ué, por que não está funcionando? Não está funcionando porque está errado. Porque está tudo errado. Isso aí não existe. Ciência a gente não tem usado. Existe uma pesquisa no Brasil que já teve coleta de dados, não foi publicada ainda, que é da ONU. E ela fez uma coleta extensa de dados com famílias de crianças com transtornos do desenvolvimento. Autismo, deficiência intelectual, coisas assim. E uma das questões lá era a seguinte, o quanto que cada coisa, cada tipo de dificuldade causava em termos de sofrimento. Isso foi muito interessante. Não foram publicados ainda esses dados, porque eu não vou colocar aqui, mas que eu já tive acesso a eles, mas depois eles vão ser publicados, vocês vão ter acesso. Depois eu trago para o canal aqui. Não é a perda de direitos, não é a saúde, não é. É a escola. É lá que mora a maior fonte de sofrimento dessas famílias, né, dessa relação estabelecida entre as famílias de pessoas com deficiência e as próprias pessoas com a sociedade. Então, isso aqui não é uma coisa que traz menos prejuízo à pseudociência na educação. Pelo contrário, por isso sempre a minha campanha por uma educação baseada em evidências. Por isso sempre a minha campanha por distribuir informação, por fazer esses vídeos aqui, para a informação chegar em todos os lugares, chegar nos professores, chegar nos sistemas educacionais. Eu te pergunto, você vai contribuir com esse projeto? Vai ajudar a divulgar? Então não esquece, compartilha o vídeo aqui. Terminando, você compartilha, para a gente poder crescer esse canal e chegar informação de qualidade para as pessoas no Brasil inteiro. Um grande abraço, gente. Tchau.